A chave de ouro para o sucesso. Emmett Fox. A riqueza. Emmett Fox era consciente de que no dar e receber da vida moderna, o dinheiro é um ingrediente de vital necessidade. No entanto, muitas vezes ele disse que uma pessoa que só acumula dinheiro tem apenas marcas de tinta em um extrato ou gravuras bonitas em um certificado de ações. Estes são parte do sistema econômico moderno, mas a verdadeira riqueza reside naquilo que se ganha na consciência. Um homem ou mulher podem ter grande riqueza monetária e ser pobres em todo o resto. É o amor ao dinheiro que é a raiz de todo mal, e proporcionalmente, o uso do dinheiro é a sua virtude. Emmett Fox salienta que, embora a Bíblia ensine a verdadeira prosperidade e como obtê-la, em nenhum lugar ela garante fazer qualquer um rico. Ela lida com o assunto através de uma explicação muito citada de Jesus, porque a quem tem, mais será dado, e terá em grande abundância, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Mateus 25, 29. Este é o texto que tem sido distorcido pelos incrédulos, que buscam nele ler: os ricos ficam mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Este grande ensinamento tem sido um obstáculo para muitos, pois parece uma injustiça, parece crueldade. No entanto, como trata-se de uma afirmação de Jesus, nós sabemos que ele estava sempre certo. Ele ensinou que nós colhemos o que semeamos. A explicação é muito simples e lógica, quando você tem a chave metafísica da vida. Sua experiência é a manifestação ou expressão do seu estado de espírito ou consciência em qualquer momento. Quando a sua consciência é elevada ou relativamente boa, tudo vai bem. Quando a sua consciência é relativamente baixa ou limitada, tudo dá errado. O problema surge porque há uma queda na consciência, e o indivíduo busca solucioná-lo com medo, raiva, autopiedade ou força de vontade brutal. Isto naturalmente rebaixa ainda mais a consciência, e as coisas ficam ainda pior. Desse modo, a partir do que ele não tem muito, a harmonia, até mesmo a pouca que tem, é perdida. Quando harmonia e alegria entram em sua vida, porque seu estado mental é comparativamente elevado, essa felicidade naturalmente aumenta sua consciência e sua fé em Deus se torna ainda maior. Assim, as coisas melhoram muito mais, pois tendo, mais lhe é dado, e deve ter em abundância. Isto se aplica a todos os departamentos da vida. A verdade é que você pode fazer qualquer coisa, ter qualquer coisa, ser qualquer coisa, desde que tenha isso em sua consciência, mas não o contrário. Para ser saudável, você deve ter uma consciência de saúde. Para ser próspero, deve ter uma consciência de prosperidade. Para ser bem-sucedido em qualquer campo da vida, ter igualmente uma consciência correspondente. Há uma expressão popular que diz que, para fazer qualquer coisa difícil, você deve ter o que é preciso. Bem, a vida que você leva é a correspondente em sua consciência. O falecido Mike Todd tipifica bem este esquema. Ele fez e perdeu várias fortunas ao longo da vida. Em um desses pontos baixos, um repórter perguntou: Mike,
Qual é a sensação de ser pobre? Mike respondeu: eu nunca fui pobre. Eu fui à falência, mas isso é apenas uma coisa temporária. A pobreza é um estado de espírito. Assim, a declaração de Jesus: ao que tem, na consciência, será dado, que à primeira vista parece injusta e cruel, acaba por se tornar uma trombeta de coragem e esperança. Tendo estabelecido as regras básicas para a aquisição da abundância, Emmett Fox segue para alguns casos práticos. A verdadeira arte de vender consiste em ajudar na perspectiva de oferecer a mercadoria que o cliente realmente precisa. Este ponto deve ser destacado. Isto significa serviço, não obter vantagem dele de qualquer forma. Certamente não significa forçar-lhe coisas de que não precisa e não pode pagar. Também não significa apresentar um artigo quando na verdade ele receberá outro inferior. Tal política não é uma venda, mas um roubo. A verdadeira arte de vender significa descobrir o que seu cliente realmente necessita, fornecendo-lhe isso e, caso não possa fornecê-lo, aconselhar buscá-lo em outro lugar. Tal política não significa, como muitos supõem, perda de negócios. Ao contrário, esta prática é a aplicação da regra de ouro e fará com que seu negócio cresça mais rapidamente do que poderia imaginar. As pessoas sentem honestidade e sinceridade intuitivamente, e essas coisas geram confiança. Trabalhando desta forma, você pode perder uma venda através de sua honestidade, mas terá uma meia dúzia em seu lugar, além de paz de espírito. Cada vendedor inteligente deve saber que não é uma venda ou cliente em particular que importa, e sim o volume anual de negócios que conta. Certos cursos para vendedores costumam dizer: faça o cliente colocar seu nome na linha pontilhada antes de deixá-lo ir. Você deveria fazer exatamente o contrário. Se houver qualquer dúvida em sua própria mente ou do cliente, diga-lhe para pensar sobre isso e voltar mais tarde. Se ele assinar na linha pontilhada, não haverá qualquer dúvida de que está inteiramente satisfeito. Esta política, a regra de ouro, foi ensinada por Jesus, o mais sábio mestre que já viveu. E esta regra é o segredo do sucesso nos negócios, uma verdadeira chave para a promoção de vendas. Vendedor, trate seu cliente exatamente como gostaria que ele lhe tratasse, se as posições fossem invertidas. Diga-lhe exatamente o que gostaria de ser informado sobre a mercadoria, se você fosse o comprador. E se fizer tudo isso, o universo irá cooperar para tornar a sua carreira um sucesso extraordinário. Um caso que vem à mente foi de um homem que veio me ver em Londres em grande angústia. Ele tinha assistido a algumas de minhas palestras e queria conselhos. Ele era proprietário de um pequeno supermercado em uma província no sul da Inglaterra e nunca tivera concorrência. Agora, uma das grandes cadeias de supermercados estava abrindo uma filial quase em frente ao seu estabelecimento na rua principal, e isso o estava deixando em pânico. Seu pai e avô tinham mantido o negócio desde antes dele nascer, e ele mesmo passara a vida residindo no andar de cima do mercado, não conhecendo nada além disso. Ele revelou: como posso competir com eles? Estou arruinado. Então lhe falei: você tem estudado a verdade por vários anos e conhece a grande lei. Você sabe de onde sua oferta vem
Por que tem medo? Ele respondeu: eu tenho que fazer alguma coisa. Então eu o aconselhei: todas as manhãs, quando estiver em sua loja, abençoe-o, afirmando que a divina energia funciona através dele, trazendo grande prosperidade e paz para todos os interessados. O quê? Cortar minha própria garganta? Ele quase gritou. Você quer que eu o ajude contra mim mesmo? Expliquei que a bênção dirigida a um abençoa a todos, que o tratamento é criativo e produzirá mais negócios, mais prosperidade, e que a única coisa que poderia empobrecê-lo seria seu próprio medo. Disse-lhe que ele estava realmente odiando seu concorrente através do medo e que seu ódio poderia destruí-lo, ao passo que abençoar o suposto inimigo era o caminho para se livrar do ódio. E terminei declarando: você não pode cortar sua garganta através da oração. Você só pode tornar tudo melhor. Levou algum tempo para convencê-lo, mas finalmente ele aceitou a ideia e a realizou. E quando tornei a encontrá-lo, vários anos mais tarde, ele me disse que seu negócio tinha melhorado muito desde que aquele hipermercado apareceu, e que ainda assim, aquela filial da rede também parecia estar se dando muito bem nos negócios. No final, ele obtivera não só prosperidade, mas paz também. Isto é o que Jesus quis dizer quando disse: amai os vossos inimigos. Uma grande proporção dos que são chamados problemas de negócios realmente consistem em negociar com outras pessoas. Toda comercialização, como vimos, é resultado de uma negociação entre vendedor e comprador. Ela é bem-sucedida quando essa negociação chega a uma condição satisfatória para ambas as partes. Se você está buscando uma posição de trabalho como essa, ou contratando alguém para trabalhar para você, o resultado final dependerá de uma negociação. Você quer encontrar a pessoa certa para preencher a sua vaga, ou deseja ser contratado para uma determinada posição, em que possa atender às necessidades do empregador satisfatoriamente. Nos dois casos, o resultado é uma questão de negociação. Na verdade, toda relação na vida dependerá da capacidade humana de fazer ajustes harmoniosos, que no fim das contas, se trata de uma negociação. Nisso se inserem disputas familiares e pessoais, e o mesmo princípio se aplica a essas questões. Agora, o segredo da negociação bem-sucedida pode ser expresso em poucas palavras: ver Deus em ambos os lados da mesa. Afirmar que Deus está trabalhando através tanto de você como da outra pessoa. Não procure usar de força de vontade para obter seu próprio caminho, mas afirme que a vontade de Deus nesse assunto específico será feita. Lembre-se que, em muitos casos, os caminhos que escolhemos podem não ser os melhores para nós. Aquilo que deseja hoje pode se converter num incômodo ou desgraça na semana que vem. Não tente convencer outro homem, persuadi-lo contra a sua vontade, ou tirar vantagens dele de alguma forma, mas atuar com honestidade e o melhor de sua habilidade, fazer apenas o que acha certo e saber que Deus vive e trabalha em sua vida. Então, se você não conseguir o emprego ou contratar determinada pessoa, você será conduzido a algo melhor. Se não fizer arranjos para obter algo hoje, algo melhor se apresentará amanhã.
Nunca se permita ficar tenso ou ansioso. Deus nunca se atrasa. Ele funciona sem esforço. Ao lidar com outra pessoa, coloque Deus em ambos lados da mesa e o resultado será um verdadeiro sucesso para ambas partes. Isto é o que Emmett Fox denominou capitalizar a sua deficiência. Não que você tenha uma, mas diante daquilo que se apresenta e movido pelo medo, julga-se deficiente em algum nível. Sucesso consiste na superação de dificuldades. Todos os homens e mulheres que fizeram sucesso em qualquer tipo de atividade superaram as suas dificuldades. Onde não há dificuldades a serem superadas, qualquer pessoa pode realizar como uma mera rotina, e isso não pode ser chamado sucesso. Houve um momento em que o estabelecimento de uma linha telegráfica entre Nova York e Boston apresentou muitas dificuldades. Em seguida, colocar um cabo através do Atlântico foi uma grande realização, por causa das dificuldades que tiveram de ser superadas. Então, surgiu o rádio, a televisão e todas as outras maravilhas eletrônicas. Cada passo novo impõe desafios que serão superados. Não há problemas pessoais que não possam ser superados pelo silêncio. É um tratamento espiritual persistente e uma atividade própria dos sábios. Se você possui alguma deficiência pessoal que parece mantê-lo distante do seu sucesso, não a aceite como tal, mas capitalize-a e use-a como instrumento para o seu sucesso. H.G. Wells teve de desistir de um trabalho mal pago, aborrecido por causa de problemas de saúde. Então, ele ficou em casa e escreveu livros de sucesso, tornando-se um autor reconhecido em todo o mundo. Thomas Edison era surdo e decidiu que isso permitiria a ele se concentrar melhor em suas invenções. Beethoven fez o seu melhor trabalho apesar da surdez. Theodore Roosevelt era uma criança doente e foi dito que levaria uma vida improdutiva. Ele era um menino muito míope e nervoso. Ao invés de aceitar essas sugestões, no entanto, ele trabalhou duro para desenvolver seu corpo e tornou-se, como sabemos, um homem de intensas atividades. William Gilbert escreveu seu livreto para a ópera Pinafore em uma cama doente, sacudido por forte dor. Tudo o que você acha que é sua deficiência, capitalize isso. Seus problemas sempre parecerão especialmente difíceis, mas realizando um tratamento espiritual, com corajosa determinação, você poderá superar qualquer coisa. Os problemas são um sinal na estrada de Deus. Reencarnação e vida após a morte. Nestas chaves de ouro, Dr. Emmett Fox apresenta com grande habilidade uma considerável gama de conhecimentos sobre a vida. Muitos ficam curiosos sobre como ele pôde obter tamanha compreensão. Acredito que seu discurso sobre reencarnação possa responder, pelo menos em parte, destacando-se um aspecto denominado inspiração. A inspiração dá a qualquer um que procurar por ela conhecimento e informações que ninguém mais possui. E isso se aplica a qualquer tipo de campo de interesse que o indivíduo foque a sua atenção. Por exemplo, quando você olha para o trabalho de um grande compositor, de onde vêm seus temas e melodias originais? Há apenas uma fonte, a mente divina. Assim foi com Emmett Fox. A maior parte da sua vida
foi dedicada à busca de facetas da verdade, o que só poderia culminar na revelação à humanidade de alguns destes mistérios. A reencarnação não é ensinada na Bíblia, mas é referida de forma atravessada. Por exemplo, quando Jesus interrogou os seus discípulos: "Quem dizem os homens ser o Filho do Homem?" E eles disseram: uns, João, o Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: "E vós, quem dizeis que eu sou?" E Simão Pedro, em um flash de pura inspiração, compreendendo a natureza mística da reencarnação, respondeu: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." E Jesus, respondendo, disse-lhe: "Bendito és tu, Simão, filho de Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, que está nos céus." Mateus 16, 13 a 17. Esta é a revelação divina ou inspiração. Essa é a verdade sobre cada um de nós. A nossa essência reencarna como o Filho do Deus vivo. Jesus poderia ter sido muito explícito sobre a reencarnação, porque ele sabia que ela responde a perguntas sobre a vida, que de outra forma são irrespondíveis. Mas ele era sem dúvida muito familiarizado com os ensinamentos orientais sobre a reencarnação, com seu adiantamento da solução de problemas. Para nós, poderia justificar um tipo de atitude fácil como: "Então, por que me preocupar com isso agora? Eu posso trabalhar esta questão na próxima encarnação." Jesus tinha uma visão completamente diferente. Sua ideia era: agora é o tempo aceitável. Eis que agora é o dia da salvação. E de fato, esta é a única maneira que o progresso do mundo pode ser realizado. Emmett Fox tem algo muito precioso a dizer sobre a reencarnação. Ele começa fazendo algumas perguntas. Alguma vez, você já se perguntou por que existem diferenças entre um grupamento humano e outro? Já se questionou a razão pela qual algumas pessoas parecem ser tão felizes e sortudas em suas vidas, enquanto outras sofrem tanto? Por que isso acontece se Deus é amor, justo e todo-poderoso? Bem, a resposta é que a vida que você está vivendo hoje não é a única, e ela não pode ser entendida quando considerada por si mesma. A verdade é que você viveu antes, não uma, mas muitas e muitas vezes, e no decurso destas muitas vidas, você pensou, disse, fez todos os tipos de coisas, boas e más. E as circunstâncias em que você nasceu são o resultado natural da forma como viveu e se comportou em suas vidas anteriores. Você está colhendo hoje, para o bem ou o mal, os resultados das sementes que plantou durante estas muitas vidas anteriores. Em idade futura, séculos a partir de agora, muito provavelmente você voltará a este planeta. Nascerá de novo como um bebê em alguma família, crescerá e reviverá uma nova vida. As condições em que começa esta vida serão o resultado das vidas anteriores, mais particularmente a vida que está vivendo no tempo presente. O que é habitualmente chamada uma vida é realmente apenas um breve dia em uma longa vida. Você não apenas voltará, mas provavelmente tornará a reencontrar muitas pessoas, especialmente quando há um forte vínculo emocional, como de amor
ou de ódio. O amor cuidará de você, mas deve procurar se libertar de todo o ódio do seu coração, para que vínculos desagradáveis não se renovem em novas vidas. Da mesma forma, alguns daqueles que se encontram em sua vida hoje são familiares de vidas anteriores. Seu filho de hoje pode ter sido o seu pai, e um amigo próximo hoje pode, em outros tempos, ter sido um parente próximo. A tendência geral é que vivamos e nos movamos dentro dos mesmos grupos, reencarnando ao mesmo tempo, embora, é claro, sempre há exceções. A propósito do que Emmett Fox diz aqui, 2 casos vêm à mente. Um é de uma senhora muito bonita, que cuidava do seu marido semi-inválido com muito amor. Ela me disse que tinha certeza de que numa vida anterior ela havia mandado matá-lo, e a situação atual era um karma natural. Outro caso é de uma jovem recém-casada que disse sentir ter sido mãe do seu marido em uma vida anterior. E quando lhe perguntei por quê, ela disse que não sabia, mas simplesmente tinha um profundo sentimento a esse respeito. Independente de qualquer questão relativa à reencarnação, devemos ser lembrados de que esta vida terrena pode ser um processo mais interessante e alegre, pois este é um mundo maravilhoso, do qual até agora o homem somente conhece 5%, e sua estada aqui pode ser uma série de aventuras maravilhosas e felizes. Basta que aprenda sobre as leis da vida e as aplique. O processo é alcançado na superação das dificuldades da vida cotidiana, e não por fugir delas. Jesus, sabendo disso, disse que não rezaria para que seus perseguidores fossem levados para fora do mundo. Em vez disso, que permanecessem no mundo para se desenvolver naturalmente. Por que é que a reencarnação é necessária? Por que a vida deve se desenvolver dessa forma em particular? A razão é que nós estamos aqui para nos desenvolvermos espiritualmente. Estamos aqui para adquirir plena compreensão e controle sobre a nossa mente. E isso não pode ser feito em uma única vida. Isto se explica pela preguiça mental e inércia do homem, em sua relutância para mudar radicalmente, a fim de adotar novas ideias e se adaptar a mudanças. Existem muitas razões pelas quais o reencarne do ego seja muitas vezes necessário. A natureza quer que você tenha todos os tipos de experiência, a fim de desenvolver cada aspecto do seu ser. Por isso, a reencarnação é necessária. Ela é um processo simples e natural, embora ainda pareça uma ideia estranha para nós, no Ocidente. No Oriente, ela é tão familiar quanto o nascer e o pôr do sol. Por que você não se lembra das suas vidas passadas? Bem, você também não se lembra dos primeiros dias de vida, e isto não significa que eles não tenham acontecido. Ao contrário, eles influenciam muito na sua vida atual. Por várias razões, a natureza tem desenhado um véu do esquecimento sobre nossas origens neste plano. E por importantes motivos, ela esconde a memória de vidas passadas até que sejamos suficientemente desenvolvidos para nos lembrarmos delas. Não seria nada bom para a maioria das pessoas lembrar suas vidas anteriores, porque neste momento simplesmente não seriam capazes de suportar. Entretanto, algumas pessoas obtêm um vislumbre ocasional da sua encarnação passada, e quando sabiamente compreendido, tais vislumbres podem ser extremamente úteis. Existem ainda aqueles que recebem muito mais do que um vislumbre. Seja como for,
toda a história de suas vidas passadas é guardada nos níveis mais profundos do seu subconsciente. E assim, sua mentalidade atual e, consequentemente, o seu destino é o resultado lógico de todas as vidas que você viveu até o presente. Devemos considerar a questão de como um bebê acaba por nascer em uma família em particular. Como você, por exemplo, veio nascer na sua própria família em particular. Deixe-me começar dizendo que a cegonha nunca comete erros. Cada um de nós nasce nas condições que se encaixam exatamente à sua alma no momento da encarnação. Gravitamos naturalmente no ponto exato ao qual pertencemos. Agora estamos prontos para entender a surpreendente declaração de que não existe tal coisa como hereditariedade. Esta afirmação vai surpreender muita gente, mas é verdade. Ninguém nunca herda qualquer coisa de seus pais ou antepassados. Já existiam certas tendências mentais que guiam um indivíduo a uma família onde tendências semelhantes estão disponíveis. Não se herda a artrite ou problemas renais dos pais ou avós. De modo diferente, se junta a uma família que disponibilize tais condições potencialmente. Semelhante atrai semelhante em todo o universo. A reencarnação explica ao mesmo tempo as diferenças nos talentos que encontramos de um homem para o outro, da mesma forma que explica todas as demais diferenças. Porque um homem tem aptidão especial para a música, outro para a engenharia e ainda um terceiro para a agricultura, enquanto tantos parecem não ter aptidão para nada. As diferenças de talento, como as diferenças de oportunidade, são o resultado das nossas atividades em outras vidas. O homem que nasce músico estudou música em uma vida anterior, talvez em várias delas, e, portanto, tem essa faculdade construída em sua alma. Ele é um talentoso músico hoje porque colhe aquilo que plantou ontem. Da mesma forma, crianças prodígios são sempre almas que adquiriram a sua proficiência em uma vida anterior. Uma compreensão da reencarnação resolve a maioria dos enigmas da vida e muda totalmente a perspectiva de como as coisas são. É o soberano remédio para a depressão, desânimo e tristeza. É o evangelho da liberdade e da esperança. Nos faz perceber que não há erro que não possa ser reparado, que nunca é tarde demais e que nenhuma coisa boa está fora do alcance da inteligência, do trabalho e da oração. Ela nos oferece a visão de um futuro sem limites para as coisas gloriosas que somos capazes de ter. Conforme você pensa sobre a verdade da reencarnação e gradualmente assimila tais conteúdos, deve compreender que para uma realização adequada do que esta grande verdade significa, realmente isso não é obtido em um dia ou dois, mas ficará espantado com o número de problemas ditos insolúveis. Eles vão sendo purificados. O grande problema da vida são logicamente e de forma satisfatória explicados pela reencarnação. E todos os tipos de pequenas dificuldades que têm intrigado facilmente dão lugar a um entendimento, quando o grande esquema das coisas é compreendido. Você deve ter compreendido que na reencarnação está em operação a lei de causa e efeito. Jesus estava muito consciente disso quando afirmou que não se colhem uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. E também disse: pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7,16 e Lucas
6, 43 a 45. Assim é com nossos pensamentos, palavras e atos. Como semeamos, colhemos. Quando semeamos o bem, colhemos o bem. E quando semeamos o mal, colhemos problemas e sofrimento. Esta é a grande lei da causa e efeito. Mas é incrível que as pessoas pareçam entender tão pouco a esse respeito. No Oriente, esta lei de causa e efeito é conhecida como karma, e o termo é conveniente, mas independente do nome pelo qual a chamemos, a lei da natureza ainda se mantém de pé, e aquilo que semeamos, vamos colher, e a semeadura será feita numa vida anterior ou na presente. No entanto, não importa os erros que tenhamos cometido no passado ou as oportunidades que temos desperdiçado. Você pode alcançá-los todos agora, pois o seu futuro se estende para o infinito e nunca é tarde demais com Deus. Cessar a conduta errada, fazer alguma reparação se possível, fazer as pazes com Deus e depois virar as costas para o passado e nunca mais pensar sobre isso outra vez. Lembre-se que abrigar lamentos inúteis é remorso, e diferente do arrependimento, o remorso é um pecado. É importante que perceba muito claramente que karma não é punição. Você sofre porque tem uma lição a aprender, mas quando a lição é aprendida, as consequências se extinguem, pois a natureza nunca é vingativa. É lamentável que algumas pessoas falem tanto sobre karma ruim. Ele toma essa dimensão simplesmente porque essas pessoas habitam exclusivamente sobre o sofrimento que segue a conduta errada. A mesma lei do karma está operando para cada bondade, gentileza e fala sensata, pois frutos da mesma natureza terão de vir até você. Especialmente cada momento de sua vida gasto em oração ou meditação continuarão a abençoá-lo e enriquecê-lo até o fim dos tempos. Portanto, não há nada de fatalista ou terrível na lei do karma. Você tem livre arbítrio, não onipotência, e sempre terá de escolher dentro de razoáveis limites, podendo optar pelo mais elevado ou pelo mais baixo. A lei do karma ensina que fazendo o melhor uso de qualquer talento ou vantagem que temos, mesmo que seja pequeno, ganhamos talentos e oportunidades ainda maiores. Jesus ensina isso em Mateus 25, de 15 a 30. Por essa razão, se não fizermos o melhor uso dos nossos talentos e oportunidades, perderemos esses dons. Como diz a Bíblia, Deus lhe deu esse talento, essa oportunidade, e ele cavou e enterrou num buraco no chão. A maioria dos problemas em nossas vidas não é causado pelo karma passado, mas pela falta de sabedoria no presente. As condições em que você começou sua vida foram kármicas, mas sua experiência diária é feita momento a momento. É um erro comum as pessoas se comportarem imprudentemente e depois reclamarem de suas dificuldades, colocando a culpa no karma. Eu soube de um estudante deste tema que constantemente falava desta maneira. Ele era proprietário de uma pequena empresa que continuamente acumulava fracassos, e ele foi cercado por dívidas e outros constrangimentos. Estava cheio de autopiedade e ampliava suas preocupações, dizendo que tinha sido um terrível pecador na sua última vida e, por isso, estava sendo punido dessa maneira. O fato era, como alguns dos seus amigos bem sabiam, que ele não tinha ideia de como fazer um negócio funcionar corretamente. Sua loja era negligenciada por ele, e seus produtos eram de qualidade inferior aos dos concorrentes, sendo que custavam o mesmo preço. Ele constantemente deixava de atender pedidos comuns dos clientes
por não ter tais itens em estoque e continuamente pedia dinheiro emprestado a juros altos para pagar dívidas. Obviamente, nada disso tinha algo a ver com o karma. Seu karma, na verdade, se mostrou muito bom, porque lhe permitiu ter um negócio próprio, onde muitos outros homens teriam feito grande sucesso. Seu problema era julgar-se empobrecido e, em certa medida, a preguiça. 2 ou 3 de seus amigos, que perceberam esses fatos e se cansaram das suas queixas, certa vez fizeram um esforço para mostrar-lhe a verdade para o seu próprio bem, mas seus esforços não foram bem-sucedidos, pois ele não podia ou não queria encarar a verdade. Finalmente, e talvez este seja o ponto mais importante de tudo, você não precisa aceitar qualquer conjunto de condições ou qualquer tipo de karma acima da sua consciência. Qualquer dificuldade e qualquer dilema podem ser superados pela oração sincera. Uma determinada dificuldade só pode confrontá-lo em seu próprio nível. Eleve-se acima desse nível através da oração e da meditação, e a dificuldade será dissolvida. Você não precisa, como muitas pessoas pensam, se sentar e se submeter ao seu karma com um sorriso no rosto. Você pode se elevar acima dessa situação em consciência. Em seu próprio nível, você deve aceitá-la, pois não pode mudá-la ali, mas pode, em consciência, elevar-se acima de qualquer provação e se libertar através do Cristo, que é o Senhor do Karma. Nosso nascimento é apenas um sono e um esquecimento. A alma que surge conosco, a nossa estrela da vida, não recebeu aqui a sua configuração. Ela vem de longe, não está sujeita ao esquecimento, mas é uma forma pura que trilha o caminho em direção a Deus, que é a nossa casa. Continuaremos na parte 6.